Queridos, sejam todos muito bem-vindos, tá? É muito bom para mim, nessa retomada de semestre, encontrá-los. É sempre uma alegria. Tempos complexos, mas estamos juntos e, assim como nós concluímos bem semestre passado, esse a gente vai concluir ainda melhor, né? Então, a gente vai efetivamente ter um semestre muito, muito, muito positivo. Só esperando aqui, tem um pessoalzinho entrando aqui ainda, e a gente já começa para valer. Pessoal, eu reservei a aula de hoje, que é a nossa primeira aula, para que eu possa conversar com vocês sobre o semestre. O que é que isso significa? Quero conversar sobre como é a disciplina, conteúdo da disciplina e todas as questões administrativas. A gente fala de chamada, né? Eu sei que é uma ansiedade de vocês, questão de provas. Vou mostrar um pouquinho aqui a questão do famoso AVA, né? Que todo mundo está falando tanto, AVA para cá, AVA para lá, acesso AVA, entender o porquê desse AVA, por que ele é tão importante e o que, é que a gente vai extrair disso. Mas antes de tudo, eu queria começar já agradecendo a todos vocês. É muito bom encontrá-los. Nós temos nessa turma 56 alunos matriculados. Então, para mim é motivo de grande alegria chegar numa turma do horário CD, né, que é sempre um horário um pouco mais complexo, digamos assim, e encontrar aí 56 matriculados. Eles já estavam, para que vocês tenham ideia, por exemplo, já aproximadamente 2 semanas atrás, eu já não tinha mais vaga, a coordenação acabou criando uma vaga a mais. Então, para mim, é o melhor retorno que eu posso ter. Boa noite, Sandra. É o melhor retorno que eu posso ter de todo o trabalho que a gente tenta fazer, com dedicação, com cuidado, é saber que, apesar do horário, vocês resolveram e optaram por fazer a disciplina comigo. Né? Realmente, sem exagero, eu me emociono de saber que todo o trabalho que a gente desenvolve, visto por vocês, é percebido por vocês, e ter 56 alunos no horário CD é uma alegria realmente imensa para mim, imensa mesmo. Não tem nenhuma questão de vaidade. Eu sei que há excelentes professores na universidade, especialmente na disciplina, mas saber que vocês escolheram estar comigo nesse horário só aumenta a minha ansiedade, a minha responsabilidade e a minha vontade, principalmente, de devolver com as melhores aulas possíveis que eu puder fazer para vocês, tá bom? Então, muito feliz e queria começar agradecendo a todos vocês. É um agradecimento muito sincero que eu trago para vocês no momento em que eu vejo que a disciplina, repito, há praticamente 2 ou 3 semanas já não tinha mais vagas disponíveis, a gente está até acima do limite máximo, seriam 55, a gente está com 56. Então, isso acaba sendo um retorno muito feliz, muito positivo para mim em relação ao trabalho que a gente tenta desenvolver, sobretudo o semestre passado, eu vou já falar dele, mas é muito bom. Então, muito obrigado. Quero começar agradecendo, quero começar deixando essa palavra de gratidão a vocês. Evanilson, seja bem-vindo, boa noite. Eu queria me apresentar, antes de tudo, eu vou fazer uma apresentação breve, porque não gosto de apresentações muito longas, a gente vai se conhecendo aí no correr do semestre. Eu sou um pouco traumatizado, tive um professor na graduação que levou 2 aulas se apresentando, né? Uma coisa assim exagerada. Então, minhas apresentações são mais curtinhas. Meu nome, como vocês sabem, é Rafael Mota, sou professor da universidade já há alguns anos. Sandra, é só entrarem aqui, eu estou aceitando todo mundo, não tenho nenhum pedido pendente aqui, não. Aviso, por gentileza, a eles que é só renovar. Né? É,
É por isso que eu falei a vocês, quando vocês entram pelo e-mail eu vou até mostrar como é que a gente faz, pelo e-mail da Unifor, eu não preciso nem aprovar, vocês já entram direto, acaba sendo mais confortável. Daqui a pouco eu mostro como a gente faz isso, tá bom? Então vejam, meu nome é Rafael Mota, sou professor da universidade já há algum tempo, alguns anos, e efetivamente eu sou muito feliz de ser professor dessa universidade, porque devo a essa universidade toda a minha formação acadêmica. Né? Entrei na Unifor ainda no século passado, vocês não eram nem nascidos ainda. É, é, estranho, que tem uma aluna aqui, a Cristiane, dizendo que não está conseguindo ter acesso, né? Então, eu sou formado na Unifor, né? Sou formado ainda no século passado, né? Sou já semi-novo, né? Para não dizer velho, semi-novo. Fiz minha carreira acadêmica toda na Universidade de Fortaleza, especialização, mestrado, doutorado. Então, eu sou muito grato. Realmente é muita gratidão que eu tenho por essa universidade. Tento devolver essa gratidão na melhor possibilidade possível de aula que eu tenho a trazer para vocês. Também sou professor da Faculdade de Araçá. Lá eu tenho turmas de teoria geral do processo, tenho turmas de processo penal e tenho uma turma, por uma circunstância, de processo civil. E eu vou só enviar aqui de novo no nosso grupo, queridos, o link, e a Cristiane está me reportando aqui que está com dificuldade, eu vou reenviar aqui o link, só um minutinho, por gentileza. Acontece, no primeiro dia a gente sempre tem uma intercorrênciazinha, né? Vamos esperar. Opa, deu certo. Seja bem-vinda, Cristiane. Estávamos todos aqui nervosos e deu certo, graças a Deus. Né? Seja muito bem-vinda. É, então, Professor, oi, boa noite. boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, uma vez um aluno me perguntou, professor, o senhor trabalha ou dá aula? Veja a pergunta, e é aquela pergunta que desperta os instintos mais primitivos e selvagens que nós temos. Então, para evitar que vocês tenham a tentação de perguntar se eu trabalho ou só dou aula, tanto que eu também trabalho, fora ser professor da Unifor e professor da Faculdade de Araçá, eu também sou professor eu também sou assessor no Tribunal de Justiça, sou assessor de um desembargador, então eu também trabalho lá. Agora, eu digo muito que eu estou assessor lá e eu sou professor. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Quando eu preencho uma ficha, profissão, professor, eu tenho muito orgulho da carreira, da escolha de vida profissional que eu fiz. Então, é muita alegria, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, começando mais um semestre. Sabemos que será um semestre muito desafiador, mas é um semestre que a gente vai vencer e vai vencer da melhor forma possível, não tenho a menor dúvida disso. Tá bom, queridos? Então, esse sou eu, Rafael Mota, com isso, concluo a minha apresentação. A gente vai se conhecendo aí no meio do caminho e vai ser um semestre muito positivo. Então, para os que estão chegando agora, eu reservei essa aula para que a gente pudesse conversar. Acho que é importante esse semestre que a gente converse para ver exatamente é, o que
nos espera, como é que vai ser estruturado esse semestre, de que maneira a gente vai organizar esse semestre, de que forma esse semestre vai caminhar. Então, eu quero falar agora com vocês sobre a questão da chamada, sobre livros, qual é o nosso conteúdo. Eu quero mostrar aqui um pouquinho o AVA, né, esse ambiente virtual de aprendizado que a gente vai trabalhar esse semestre. Então, o que aconteceu? No semestre passado, vocês todos sabem, nós fomos surpreendidos, literalmente, da noite para o dia, com todo esse cenário. Né? Se você se lembra, o dia 15 de março, que foi um domingo, foram anunciados os primeiros casos da Covid-19 no Ceará, os primeiros casos confirmados. Naquele dia foram 3 casos, nós já chegamos aí quase em 200 mil. E no dia seguinte, dia 16 de março, a universidade tomou a decisão de suspender as aulas presenciais, e nós todos fomos aprendendo no meio do caminho, a gente foi consertando o carro com ele em movimento o semestre passado, para que a gente pudesse ter aí as aulas e ver o conteúdo que a gente tinha que ver, e virtualizamos tudo isso do dia para a noite. No semestre passado, havia uma paciência e uma compreensão de vocês, nossa, e da instituição, de que tudo estava funcionando de uma forma um pouco mais amadora, digamos assim, por conta da surpresa, né? Não sei se vocês se lembram, o primeiro decreto de quarentena foi de 15 dias, ninguém sabia ao certo se voltaríamos, alguns diziam que a gente voltaria em breve, eu particularmente sempre achei que a gente demoraria um pouco para voltar, e a gente foi meio que aprendendo, daí porque nós tivemos muita paciência com todos, né? Só que concluímos o semestre, veio aí o período de férias de julho, e a universidade tomou uma decisão, no meu sentir, muito correta, porque é uma decisão que respeita vocês, é uma atitude de muito respeito a vocês, de dizer o seguinte, olha, a fase do amadorismo acabou, nós vamos voltar o semestre 2020.2 ainda de forma remota, mas nós temos que voltar com toda a excelência e com todo o profissionalismo que a Universidade de Fortaleza sempre teve. Então, isso fez com que a gente tivesse que trazer algumas mudanças para vocês nesse semestre. A primeira delas é que todas as nossas aulas ocorrerão no horário em que a disciplina está planejada, da forma remota, mas todas as aulas serão aulas síncronas, ao vivo, em que a gente vai se encontrar naquele horário que a gente já tinha aí agendado, como sempre, tá? Então, o nosso horário é o horário CD da noite, das terças e quintas, então nós sempre estaremos aqui e nos encontraremos para ver o que a gente tem que ver. Ou seja, o semestre passado, eu já tinha as aulas síncronas, ainda gravei alguns vídeos, outros professores usaram outras formas, a partir desse semestre, não. Então, a partir de agora, todos os professores, nos seus respectivos horários, darão aulas da forma mais regular possível. Uma outra mudança para esse semestre, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor isso a vocês, é que a universidade decidiu, fez um investimento financeiro, um investimento em treinamento dos professores, e nós vamos usar como material de apoio esse semestre um novo AVA. AVA significa Ambiente Virtual de Aprendizado, e aí a universidade escolheu como o AVA um programa chamado Moodle, que é usado por diversas universidades ao redor do mundo. Vocês vão ver que ele é muito intuitivo, ele é muito didático. E a função do Moodle é servir de um apoio pedagógico, com material escolar, com material acadêmico, com material de estudo, digamos assim. A gente vai ter também uma diferença esse semestre no que diz respeito às provas, porque as provas, daqui a pouco eu falo disso, serão feitas no horário da aula. Então, o objetivo da universidade, e é isso que a gente vai perseguir juntos, eu e vocês aqui nessa disciplina, é que nós tenhamos o semestre mais regular possível, mais seguro possível, mais tranquilo possível. Esse é o nosso objetivo, ou seja, que tenhamos a maior tranquilidade possível. Eu queria começar compartilhando uma fala com vocês que é a seguinte, é muito sincero o que eu vou dizer para vocês.
Eu sei que o que nós estamos vivendo é algo muito complexo. Nós temos todo dia preocupações com a saúde nossa, de nossos familiares, de amigos, com o emprego, né, questões financeiras. Muita gente foi impactada por questões financeiras durante esse processo. Nos obrigamos a estar confinados em casa. Eu não sei vocês, nas primeiras vezes que eu tive que sair ao supermercado, a impressão que eu tinha é que eu estava indo a Chernobyl. Na minha cabeça, a ideia é que eu estava indo para uma área contaminada com radiação. Era uma coisa de louco. Meu sonho era aquelas roupas de antinucleares, de você entrar em plantas atômicas, né? Então, todo mundo fica alterado, né, e ansioso de tudo isso que a gente viveu. De repente, o mundo para, o Brasil para, a nossa cidade para. No nosso caso aqui, infelizmente, fomos atingidos muito duramente, até que precisamos aí, como vocês sabem, fizemos até um lockdown, tivemos que fazer durante tanto tempo, enfim, tudo isso nos afetou muito decisivamente. Então, são muitas as preocupações, muitas as ansiedades, e isso é natural. Então, qual é a primeira palavra que eu quero trazer para vocês? A minha disciplina, o nosso estudo juntos aqui, eu não quero que seja motivo de preocupação, de ansiedade, de angústia para vocês. Nós vamos encarar essa disciplina com seriedade, vamos ver o nosso conteúdo como a gente tem que ver, mas eu não quero que vocês tragam essa ansiedade ou que a minha disciplina seja um fator de ansiedade. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que a gente possa ter o semestre mais tranquilo possível, mais sereno possível, que flua da melhor forma possível. Por isso eu até peço desculpas, de certa forma, porque eu acabei perturbando um pouco vocês com tantas mensagens, tanta informação no nosso grupo do WhatsApp e pelo Unifonline, mas assim, a minha preocupação era dividir com vocês essas informações para que vocês tivessem ciência de como é o semestre, como será o semestre. Então, para mim, na minha cabeça, mais do que nunca, essa comunicação é importante, né? Sempre foi uma preocupação muito grande comigo como professor, e agora, nesse período que nós temos esses encontros e o nosso semestre segue de forma remota, é muito importante que eu divida com vocês isso. Então, assim, às vezes eu fui repetitivo em algumas informações, peço desculpas, mas é com a melhor das intenções. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro a vocês é isso: tranquilidade na minha disciplina, né? Não é um espaço para angústia, para preocupação. A gente vai encarar com seriedade, vamos ter aqui nossas aulas com muita seriedade. Eu preparei uma série de materiais de apoio aqui para isso. Vamos aprender o que a gente tem que aprender, vamos ver o conteúdo que a gente tem que ver, e com um peso correto de responsabilidade, sem exageros. Baixa tantas preocupações e tantas incertezas que nós vamos ter que enfrentar ainda ao longo desse período, desse processo todo que nós estamos vivendo. E aí é importante, uma coisa que me ajudou muito no semestre passado, a passar por esses meses tão duros de uma forma um pouco mais suave, foi viver o dia de hoje. E quando eu digo viver o dia de hoje, Rafael, a gente vai voltar à aula presencial? Quando é que a gente vai voltar à aula presencial? Não sei, ninguém sabe. O que nós sabemos é que nós estamos no regime remoto e por um período nós vamos seguir com o regime remoto. Então façamos isso da melhor forma possível, né? Se o futuro guarda suas próprias coisas, o futuro guarda suas próprias novidades. Então, o que nós estamos vivendo é algo tão atípico, não adianta a gente querer, qualquer pessoa que diga, vamos voltar em fevereiro, vamos voltar em outubro. Eu me lembro que logo na primeira semana que nós entramos de quarentena, um colega professor postou no grupo de professores, tinha uma informação muito confidencial do governo do estado, e no dia 3 de abril tudo voltaria ao normal. Até hoje isso não se confirmou, porque na verdade ninguém sabe, né? A gente está vivendo aí, dando um passo de cada vez, então não vamos trazer mais ansiedade do que a gente já tem habitualmente pela incerteza do momento. Então, eu tenho aqui o compromisso com vocês de que a nossa disciplina será uma disciplina muito tranquila, muito serena, muito pacífica. Vamos aprender o que a gente tem que aprender. Nós temos temas muito interessantes a estudar aqui juntos, mas não se angustie. Rafael, eu estou preocupado com a prova. Vai ser tranquilo, não precisa ter preocupação além da necessária para aquilo ali, tá bom? Queria falar inicialmente da questão da chamada, né, da presença. E queridos, eu desde o meu primeiro dia como professor,
eu vou completar no próximo ano, em março, 20 anos de magistério, então eu tenho praticamente mais tempo de magistério do que a maioria de vocês tem de vida. Desde o meu primeiro dia como professor, eu encarei meus alunos e continuo fazendo da seguinte maneira: para mim, vocês são adultos, vocês são profissionais e vocês são voluntários. Vocês estão aqui porque vocês querem. Isso me dá uma tranquilidade muito grande para desenvolver meu trabalho. Ou seja, vocês estão fazendo uma disciplina no horário CD comigo, eu tenho 56 alunos, porque os 56 querem estar comigo. Há outros professores, há professores com certeza até melhores do que eu, mas vocês fizeram a escolha de estar comigo. Então, isso me deixa muito tranquilo para que eu possa administrar a disciplina com toda a tranquilidade, sobretudo no que eu vou falar agora. Eu sempre vou dizer a vocês a verdade como ela é. Eu sempre vou dividir com vocês o que é verdadeiro. Porque na hora que você entrega a verdade a uma pessoa, aquela pessoa faz o que quiser com a verdade, mas você foi sincero e direto com ela. A universidade nos deu a seguinte determinação: nós devemos fazer a chamada todas as aulas. Mas ela informou que, pelo menos nesses primeiros meses, nesse semestre, ela não vai utilizar as faltas como um critério de reprovação. Quando a universidade definiu isso, surgiu uma discussão muito intensa no grupo de professores se deveríamos compartilhar ou não isso com vocês, e muitos professores diziam: se eu falar isso para os meus alunos, eles não vão aparecer, eles não vão estar em sala. Eu disse isso para vocês no grupo de WhatsApp, eu tenho 46 na primeira aula aqui no horário CD, então eu não tenho nenhum receio de que vocês não irão vir para a aula por conta disso. Por quê? Porque na minha cabeça, nenhum de vocês está aqui para receber uma presença. Tá? Agora, o que eu quero compartilhar com vocês? Isso é um sentimento meu. Isso a universidade nunca me disse. Isso é um sentimento meu. Nós estamos vivendo tempos muito desconhecidos. Tudo isso é novo para todo mundo. De repente, a gente estava em casa comprando por aplicativo a comida da semana. Né? De repente, a gente estava se falando com as pessoas por uma tela de computador. Então, a universidade resolveu que nós devemos fazer a chamada até para documentar isso, mas ela não vai levar em conta para a reprovação. Tudo bem. Mas como nós estamos vivendo um tempo de tamanha incerteza, e mais ainda por uma série de aspectos no Brasil, quanto mais, vejam só o que eu vou dizer, quanto mais nós nos documentarmos de que o nosso conteúdo foi visto na carga horária adequada, da forma correta, é melhor para vocês, é melhor para mim e é melhor para a universidade. Porque não dá para a gente descartar o seguinte cenário, de que quando tudo isso passe, o Ministério da Educação, o MEC, diga: Unifor, me prove que os seus alunos receberam essa carga horária que você está dizendo que deu a eles. Porque aqui tudo bem, eu estou vendo aqui que eles receberam uma presença, que eles têm uma nota, mas me prove isso, me prove que de fato houve a transmissão desse conteúdo. É por isso que nós estamos nos cercando de todos os cuidados necessários. Essa aula está sendo gravada, essa aula vai ficar documentada, a gente vai fazer chamada, os acessos, como daqui a pouco a gente vai conversar, os acessos que nós, eu e vocês, faremos no AVA, serão todos documentados para que a gente se assegure de que se amanhã as autoridades de alguma forma quiserem a comprovação de que nós de fato desenvolvemos essas atividades de ensino, nós estaremos muito tranquilos para documentar tudo isso. Então, quando eu digo a vocês que eu vou fazer a chamada, que os acessos ao AVA de vocês serão registrados, eu não quero que vocês encarem como: caramba, os caras vão controlar a minha vida. Não, a gente está junto nessa, para que a gente possa garantir que todo o nosso esforço durante o semestre de fato vai valer. Imagina que cenário terrível se fosse daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vocês às vezes próximo das formaturas de vocês, das graduações, o Ministério da Educação nos pedir a comprovação: não tem comprovação, aquele semestre nunca existiu, ele está anulado. Veja que tragédia que seria para todos nós. Então,
Por mais que a gente diga que, de fato, há uma orientação da universidade no sentido de não fazer chamada, a partir da próxima quinta-feira eu farei a chamada a cada aula, e usem, por isso que eu tenho dito tantas vezes, e vou dizer mais ainda daqui a pouco, quando eu for mostrar aqui o AVA a vocês, usem o AVA, nos documentemos, todos nós, para que a gente possa ter a certeza de que todo esse nosso grande esforço, esse belo esforço que juntos nós estamos fazendo, valerá, tá certo? Então, vamos superar, esse momento é um momento, não sei vocês, na verdade a gente tinha aquela história de que precisamos sair da zona de conforto. A zona de conforto foi dinamitada, né? Ela não existe mais, não tem nada de zona de conforto. E eu, particularmente, eu não sei vocês, eu não engoli e não vou engolir essa história do novo normal. Para mim só tem um normal. O normal é a gente poder sair a hora que a gente quiser, sem ter que se preocupar com onde vai, que tem que limpar isso, que tem que lavar aquilo, que tem que usar uma máscara daquilo. Para mim só tem o normal, eu não tenho vários normais, não. E enquanto a gente não chegar nesse normal de novo, a gente vai tomar todos os cuidados que a gente tem, mas sabendo que a gente precisa administrar esse tempo diferente dessa forma. Então, vamos juntos fazer esse esforço de estar aqui em sala, de aproveitar os nossos horários, de aproveitar as nossas atividades, de aproveitar essas ferramentas que a universidade está nos disponibilizando para que nosso ensino seja melhor ainda, tá bom? Então, a partir de quinta-feira eu vou fazer chamada. Hoje não, nossa primeira aula, eu queria conversar com vocês, mas a partir de quinta-feira eu vou fazer a chamada para que a gente possa, repito, ter aí a nosso favor essa documentação completa. As avaliações, como eu falei para vocês, elas serão feitas ainda de forma remota, né? A gente vai fazer essas avaliações de maneira remota. E o que é que nós temos aqui de importante? Exatamente nessa tônica que a universidade está querendo a todo custo trazer um ar de profissionalismo, de voltar ao que seja o mais adequado do semestre. Como é que vão ser... vou sim, Sabrina, fica tranquila, daqui a pouco eu vou mostrar o AVA e vamos falar dos livros, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Mas, superado esse tópico chamada, vamos falar das avaliações. No semestre passado, até porque a gente estava meio que aprendendo a lidar com essas aulas remotas, a universidade nos deixou livres para cada um de nós, professores, escolherem as formas de fazer a avaliação de vocês. Eu escolhi e eu usei com as minhas turmas no semestre passado aquela ferramenta do Uniformline chamada Tarefa. Tanto é que eu cheguei a dar para a minha turma, na última prova, uma semana para elas fazerem a prova. A gente estava aprendendo, estava todo mundo meio que naquele barco ali da novidade. Isso acabou, tá? Nesse semestre, nós faremos as avaliações pelo Uniformline, pela ferramenta avaliação, na hora da nossa aula, tá? Então, nós vamos fazer as avaliações na hora da nossa aula. Isso é uma padronização que toda a universidade vai usar, não é só o CCJ, toda a universidade, porque a ideia é devolver essa normalidade dentro do possível, o máximo que a gente possa. Aí você pode me dizer, Rafael, mas espera aí, cara, se a gente vai ter que fazer durante a aula, pelo sistema, pelo Uniformline, e se a minha internet cair? E se meu computador der um problema? E se faltar energia na minha casa? Por exemplo, ontem pela manhã eu estava dando minhas aulas remotas na faculdade de Araçá e faltou luz aqui na minha casa. Acontece. Mas aí a gente estava pensando o seguinte, ora, quando nós estávamos no modelo remoto, se transporta para o semestre retrasado, para o ano passado, em que nós tivemos as nossas provas regulares, presenciais, tudo normalzinho. No dia da prova não acontecia também alguns problemas, eu bati o carro, acabava a bateria do carro, eu tinha que levar alguém para o hospital, ou seja, intercorrências nós sempre vamos ter. E aí a gente resolve isso em caráter excepcional. Então, não enxerguem o fato da gente ter as avaliações feitas no horário da aula, naquele dia marcado, como algo ruim. Não, aquilo ali é a rotina que a gente tem que, de alguma forma, voltar a ter. Caso você tenha algum problema, a gente resolve depois de forma pontual, de forma excepcional. E aí aqui nós já temos as avaliações marcadas.
Só uma explicação, eu sempre escrevo aqui no chat em letras maiúsculas, só para facilitar um pouquinho para vocês, não estou gritando com vocês, não. Você acostumou a usar letra maiúscula quando a gente quer gritar, né? É só para que fique mais fácil ainda, para vocês identificarem quando sou eu que estou escrevendo e quando é um colega que está escrevendo. Então, a AV1, ela será no dia 22 e no dia 24 de setembro. A AV2, ela será nos dias 27 e 29 de outubro. E a AV3, já lá, enxergando o Papai Noel, nos dias 8 e 10 de dezembro, né? Então, nós faremos pelo Unifonline. Fiquem tranquilos, porque antes dessas provas, eu vou fazer aqui com vocês um tutorial, vou mostrar aqui cada passo para que vocês tenham tranquilidade de fazer a prova. Rafael, como é que eu vou acessar? Por onde é que eu entro? O que é que eu faço? Fica frio que antes das provas, pouquinho antes, a gente vai fazer aqui um tutorial para que vocês saibam como fazer essas provas, como acessar isso. Então, a gente está tentando, dentro das nossas possibilidades, devolver a regularidade do semestre. Então, no dia 22, primeira chamada, dia 24, a segunda chamada, e assim por diante. Minhas provas de primeira chamada são provas mistas. Eu trago questões subjetivas, normalmente um caso concreto para vocês se posicionarem, normalmente eu narro uma situação e eu pergunto se houve crime ou não, se não houve, por que não houve, se houve, qual foi o crime, e trago algumas questões objetivas, isso na primeira chamada. Na segunda chamada, é uma prova um pouco mais complexa e toda subjetiva. É uma prova um pouco mais exigente, porque ela é toda subjetiva. Vocês podem me dizer, Rafael, mas você é muito ingênuo, cara. Você vai colocar numa prova que eu vou fazer na minha casa, sem fiscalização, questões objetivas, eu vou pedir para o meu colega colocar lá e resolver a questão. Veja, se você fizer isso, convenhamos, você já faria isso nas nossas aulas presenciais. E eu tenho certeza que ao fazer isso, não sou eu enganado da história. Né? Na hora que você vai pedir ao colega o gabarito e simplesmente reproduz ali, achando que está me enganando, eu tenho absoluta certeza que eu não sou enganado. Então, eu sou muito tranquilo com isso, porque, repito, como eu olho para os meus alunos como adultos, como profissionais e como voluntários, mesmo nas minhas aulas presenciais, dia de prova, eu distribuo a prova, sento na minha cadeirinha, vou ler um livro ali e encerrar um assunto. Eu não tenho muito o que fiscalizar, estou lidando com adultos. Vocês estão aqui porque vocês querem. Né? Se vocês optarem por resolver de uma forma não idônea, não honesta, a desonestidade é sua, não é minha. Né? Normalmente, Sandra, são duas questões subjetivas, tá? Duas questões subjetivas e uns 10 itens de falso e verdadeiro ou 5 de múltipla escolha. Eu ainda não fechei ainda na cabeça como é que vai ser a prova de vocês, porque eu ainda vou pensar para que seja uma forma confortável para vocês. Mas o que eu posso te adiantar é que serão questões objetivas e subjetivas. A quantidade, quando estiver um pouco mais próximo da prova, eu informo, tá bom? Então, assim, uma diferença grande em relação a essas avaliações é isso. A gente tinha uma flexibilidade um pouco maior no semestre passado, e nesse semestre a gente vai ter um modelo muito mais parecido com o modelo que nós tínhamos no regime presencial, tá bom? Eu quero conversar um pouquinho com vocês agora, quero apresentar o AVA, né, esse ambiente virtual de aprendizado, eu quero, de alguma forma, apresentar para vocês isso e mostrar como é que ele funciona e qual é a utilidade dele. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, me digam aí se vocês estão vendo, deve estar, peraí, só um minutinho. Deve começar agora o compartilhamento. Estão vendo? Não estão vendo aqui, ó, tá a página aqui do Google. Show. Obrigado, obrigado. Eu queria começar explicando o seguinte. Lembra que agora no início da aula eu tive que autorizar a entrada de vocês? A Cristiane Bichinha teve uma dificuldade para entrar, mas felizmente está aqui com a gente.
Eu até expliquei isso nas mensagens por WhatsApp, mas não dá para explicar algumas coisas tão bem por lá. Veja só, quando você entra aqui no Google, você tem aqui esses 9 pontinhos no canto, tem aqui um R, esse R aqui é de Rafael, também conhecido como o Motinha. Então veja que quando eu boto aqui o cursorzinho em cima, o que é que aparece aqui? Ó, a minha conta que está vinculada ao Google é a conta rmota@uniforbr, ou seja, o meu e-mail da universidade. Por isso que quando eu acesso o Google Meets por aqui, por exemplo, quando eu tenho reuniões da universidade, reuniões de professores, encontros de professores, o Google Meets que está vinculado à Unifor reconhece que quem está entrando ali é alguém da universidade. Então eu não preciso de autorização, eu entro direto. Alguns de vocês aqui fizeram isso hoje, tá? Rafael, é obrigatório isso aqui? Eu tenho que entrar utilizando efetivamente o e-mail da Unifor? Não, não é obrigatório. Mas é um conforto a mais que vocês podem ter. Eu não me incomodo de maneira nenhuma a autorizar aqui a entrada de vocês quantas vezes seja necessário. Mas é um conforto para vocês, caso vocês queiram. Veja que eu tenho aqui uma outra conta do Google, professor Rafael Gemota, @gmail, que é a conta que eu uso para gerenciar o meu canal do YouTube. Mas eu sempre deixo ativo a conta da Unifor, exatamente porque com praticamente todos os dias eu acesso aqui o Google Meets, isso fica muito mais fácil, tá? Então, assim, isso é muito útil, né? Repito, para o conforto de vocês. Então, se você já tem o e-mail da Unifor, deixa ativo aqui no Google. Se não tem, é só ir lá no Unifor Online e criar naquele roteirozinho que eu mandei para vocês. Daqui a pouco eu até mostro para vocês aqui. Isso vai ser um conforto muito grande para vocês. Repito, para mim, eu aprovarei e para mim é uma alegria autorizar a entrada de vocês. Mas para que você não, Cristiane, agora tem uma dificuldade, às vezes é uma questão de sistema, entra direto, tá bom? Façam isso, não só para a minha disciplina, façam isso para todas, que vai ser algo que vocês vão ganhar. Então, eu vou aqui, ó, veja que eu abri aqui o Unifor Online. Isso aqui é o meu Unifor Online. Ele é um pouquinho diferente, a interface é um pouco diferente da de vocês. A de vocês, mais ou menos, aqui tem a questão financeira, né, do extrato. Às vezes eu entro do meu enteado, meu enteado é aluno da universidade, às vezes eu vejo isso também. Veja, a questão do e-mail, está vendo aqui, pessoal, ó, quando você clicar aqui, ó, tem aqui e-mail, mail. Quando você clica aqui no mail, tem excluir conta e criar conta. Aqui você vai criar uma conta para você com esse final unifor.br. Isso te dá uma série de acessos na universidade, sobretudo o Google Meets. Mas vamos então falar do AVA. Eu tenho 3 formas de entrar no AVA. Rafael, já sei, já entrei. Massa, mas vamos só confirmar aqui e vamos ratificar. Primeira delas, ó, nesse menu aqui que há aqui em cima, veja, educação virtual. Clicando aqui, veja que vai aparecer a opção AVA. Na hora que eu clicar aqui, ele vai me redirecionar para a página do AVA. Uma outra opção é vocês virem diretamente nas disciplinas, veja, aqui estão as minhas disciplinas, né, Penal 3, Processo Penal 1, Processo Penal 2, e o trabalho de conclusão de curso, né, a monografia, eu também oriento. Veja, na hora que eu clico aqui em Penal 3, ó, abrem aqui as 2 turmas, para dizer que não é mentira minha, ó, 56 alunos no horário CD. Quando você entra, portanto, na disciplina, eu queria destacar 2 coisas com vocês. Primeiro, eu criei esse canal aqui chamado Discussão. Veja que aqui vocês vão ver que tem 94 pessoas, porque eu uni as minhas 2 turmas de Penal 3, a do AB manhã e a do CD noite. E aqui eu tenho orientações gerais, tá? Orientações realmente gerais. O que eu coloco aqui nesse canal de discussão? Tudo aquilo que eu coloco no nosso grupo do WhatsApp. Então, eu replico aqui para que vocês tenham, tanto lá quanto aqui, a informação. Vocês já perceberam que eu gosto de mantê-los informados. Então, voltando aqui para a disciplina, veja, aqui eu também vou ter o link
o ícone, melhor dizendo, do AVA. Então, eu posso entrar no AVA pelo Educação Virtual AVA, ou eu posso entrar diretamente aqui na disciplina no AVA. Quando você clicar, você é direcionado para essa página. Veja, aqui está o código da nossa disciplina, Direito Penal 3, e a turma, que é a turma 83, que é a nossa. Esse material, né, é a mesma senha, Sabrina. A matrícula e a senha são a senha é a mesma do Unifor Online. Tá? Quando você cria o e-mail, é a mesma senha. Então, veja, você tem a senha do Unifor Online, é a mesma para acesso ao Unifor Online, para o e-mail, para o AVA e para a biblioteca. É uma senha única que você vai ter. Queridos, isso aqui tudo é uma criação minha, cada professor. Por que eu estou dizendo isso? Porque não liguem se o layout aqui da página do AVA for diferente. Cada professor foi customizando e foi criando da sua forma, tá? Isso aqui eu preparei com muito carinho para vocês, mas eu confesso a vocês que não sou dos mais criativos, então não vai ter nada do outro mundo, mas eu preparei aqui com muito carinho. A gente recebe literalmente uma página em branco e cabe a gente a alimentar. No início, tenho aqui só a informação, e veja, aqui, ó, vocês estão visualizando aqui, nós temos o link, né, para as aulas. Então, esse link aqui é aquele mesmo link que eu compartilhei com vocês no grupo de WhatsApp. Agora, o que é importante? Lembra o que eu falei agora há pouco? O importante é que nós nos acostumemos, eu e vocês, a fazer o acesso à nossa sala virtual por esse link. Por quê? Porque a universidade vai documentar e vai registrar todos os nossos acessos ao AVA. Então, se você faz o acesso por aqui, você está documentando. Rafael, qual é a utilidade de eu documentar isso? Aquilo que eu falava agora há pouco. A gente está confirmando para o MEC que nós estamos efetivamente desenvolvendo atividades do jeito que a gente tem que desenvolver, com a mesma carga horária, com o mesmo conteúdo. Então, por mais que tenha facilidade, agora mesmo eu enviei para a Cristiane, ela estava com dificuldade de entrar, enviei o link lá pelo WhatsApp. Por mais que a gente tenha a facilidade do WhatsApp, vamos entrar por aqui, porque é a segurança que nós temos de que nossas atividades escolares aqui estão sendo registradas para a prova futura. Não é nem para a própria universidade. A universidade sabe que a gente está trabalhando. É muito mais para as autoridades federais, para o MEC, eventualmente. Tá? Então, nos acostumemos e acaba sendo útil para vocês. Por quê? Porque todos os professores receberam a ordem de disponibilizar o link das aulas aqui. Então, independente, vocês sabem, vou até fechar aqui o compartilhamento, só para dar destaque a isso. Vocês têm professores que são mais chatinhos como eu, que tem lá um grupo de WhatsApp, informa lá tudo. Tem outros professores que se comunicam só pela Unifor Online, tem outros professores que optaram por não ter o grupo de WhatsApp. Então, para evitar isso, o que foi que a universidade determinou? Que todos nós disponibilizássemos para vocês no AVA esse link. Então, isso é uma tranquilidade para vocês, na minha disciplina e em todas as outras, na hora que você se acostuma a usar esse ambiente, e na hora da aula, vai lá no AVA, clica, automaticamente ele vai te levar para a sala. Acaba sendo realmente muito bom. Obrigado, Caroline, obrigado por gostar de gente chata como eu. Então, vamos só aqui voltar, vou continuar compartilhando aqui a minha tela. Temos, portanto, o link, que vocês usem, portanto, o AVA para acesso. Então, entra no AVA, daqui vai para a nossa sala virtual. Aqui nós temos a ementa da disciplina. Veja, dos crimes contra a família, dos crimes contra a incolumidade pública, dos crimes contra a paz pública, dos crimes contra a fé pública, dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra finanças públicas. Esse é o nosso conteúdo do semestre. O que é que nós vamos estudar nesse semestre? Nós vamos continuar no estudo da parte especial do Código Penal. Vocês viram a parte geral lá em Penal 1. No semestre passado, em Penal 2, vocês começaram a ver a parte especial, vocês viram do artigo 121 ao artigo 234, e comigo aqui nós vamos começar do 235, nós vamos ver do 235 até o final do Código. Os crimes do semestre passado eram crimes que eram mais, digamos, individuais, que atingiam o indivíduo de forma mais direta. Era homicídio, era furto, era estupro, ou seja, a vítima era mais determinada. Nesse semestre, os crimes que nós vamos estudar
são crimes um pouco mais coletivos, são crimes que a gente vai ter um componente um pouquinho mais coletivo. Veja, são crimes contra a família, crimes contra a administração pública, crimes contra a economidade pública, ou seja, a sociedade é diretamente a maior vítima desses crimes. E o que acontece? Aqui nós temos os conteúdos, né, de cada uma das unidades. Unidade 1, crimes contra a família. Unidade 2, crimes contra a economidade pública. Unidade 3, crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Crimes contra finanças públicas. O que é que vai acontecer? Essas unidades, elas são unidades completamente independentes entre si. Os crimes contra a família não tem nada a ver com os crimes contra a economidade pública, que não tem nada a ver com os crimes contra a fé pública, que não tem nada a ver com os crimes contra a administração pública. São conexões, são unidades sem conexão, são compartimentos sem qualquer tipo de ponte entre eles. Isso permite que a gente estude essas unidades na ordem que a gente quiser. A ordem dos fatores não altera o produto. E há muitos anos, desde que eu comecei na universidade, eu comecei por essa disciplina e nunca mais saí dela, eu tenho optado fazer o seguinte, eu tenho optado não começar pela primeira unidade. A gente vai começar o nosso estudo pela unidade 5. Rafael, que loucura é essa? Por que você vai começar um semestre pela quinta unidade? Porque a quinta unidade são os crimes contra a administração pública. Então, a unidade 5 representam crimes contra a administração pública. Estes crimes, eles são os crimes mais numerosos, é a unidade com maior quantidade de crimes no semestre, são os crimes mais complexos, são os crimes dos que nós vamos conhecer durante o semestre, que mais são cobrados em concursos públicos, que mais são cobrados no exame de ordem e que mais são vistos na prática. Eu praticamente desafio vocês a lerem uma notícia no site de notícias, no telejornal, que não tem uma referência sobre corrupção, sobre prevaricação, sobre peculato. Dificilmente você vai ver notícias sobre bigamia, dificilmente você vai ver notícia sobre, mesmo agora por epidemia, é uma questão, Gerlane, muito do momento. Então, o que acontece? Eu tenho começado, nos últimos anos, essa disciplina, e os resultados têm sido muito positivos, pela unidade 5. Porque, falando em português, ela é a unidade mais difícil. Então, a gente chega no semestre com todo o gás, com a cabeça descansada das férias, então a gente encara logo essa unidade 5, que ela é mais extensa, a mais complexa e a mais difícil. Quando chegar na metade do semestre, a gente vai levar toda a primeira metade do semestre para ver essa unidade. Quando a gente chegar na segunda metade do semestre, lá para outubro, novembro, a gente volta e vai ver as unidades 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque são unidades bem menores, bem menos complexas e que são cobradas na vida prática, na vida de exames de ordem, concursos públicos, bem menos. Então, a gente já vai estar na segunda metade do semestre, um pouco mais cansados da rotina, a gente vai ter a tranquilidade de que está vindo os crimes menos complexos, que o pior, digamos assim, já passou. E como a ordem das unidades não faz diferença, porque eu não preciso do conhecimento da unidade 1 para entender a 5, né, é melhor a gente ver a parte mais complexa. Então, a gente vai começar, na quinta-feira que vem, a estudar os crimes contra a administração pública. Quando a gente concluir esses crimes contra finanças públicas, eu vou ver muito rapidamente com vocês, concluímos essa unidade 5, né, ela vai ser nosso objeto de estudo aí em agosto, setembro, aí sim, a gente, na segunda metade do semestre, vem ver os crimes contra a família, vem ver os crimes contra a economidade pública, vem ver os crimes contra a paz pública e os crimes contra a fé pública. Para vocês entenderem a diferença da proporção, enquanto na unidade 5 a gente vai passar praticamente 2 meses, quando a gente for ver, por exemplo, os crimes contra a economidade pública, a gente vai ver em 2 aulas. Crimes contra a paz pública, a gente vai ver em 2 aulas. Talvez até em uma, dependendo do rendimento da aula. Veja como são crimes menos numerosos, menos complexos. Então, eu opto por fazer essa inversão, que num primeiro momento soa estranha, mas confie em mim, né? Confie em mim.
Não, Sandra, a gente vai ver realmente só o Código Penal mesmo. Penal 4 vai ver toda a legislação extravagante que, de alguma forma, tem vínculo com o direito penal. Tá? Então, vocês viram em Penal 1 a parte geral, a parte especial do Código Penal estão vendo em Penal 2 e Penal 3, e toda a legislação extravagante a gente vai ver lá em Penal 4, que apesar de ser uma disciplina optativa, é muito útil que vocês façam. Meus queridos, ficou claro essa ordem das unidades, ou seja, a gente vai começar a próxima aula a ver a unidade 5, vamos seguir com ela aí até mais ou menos a primeira prova, a unidade 5 vai compor a matéria da primeira prova, e depois a gente volta para ver as unidades 1, 2, 3 e 4, tá? E aí eu vou aqui compartilhar de novo a nossa tela, para mostrar a parte mais interessante do Moodle, do AVA. Então, aqui, repito, a gente já passeou aqui pelo link, já vimos a ementa, conteúdo, aí nós chegamos aqui nesses módulos. Aqui eu preparei com muito carinho, essa corzinha aqui, legal, uma fotinha aqui bonitinha. Eu até pensei em botar uma foto minha, mas eu não queria assustá-los, então eu preferi botar uma foto um pouco mais amigável, né? Isso aqui é, digamos, o filé mignon do AVA. Isso aqui é o que mais será útil para vocês. Tá? Vamos entender o que nós temos aqui. Esse material aqui é o material mais útil do AVA. Primeira coisa, nós, professores das disciplinas, nos reunimos no mês de julho. Então, eu me reuni com os meus colegas professores de Penal 3. A gente me reuni com o João Neto, com o professor Agapito, ou seja, nós, professores, efetivamente, de Penal 3, nos reunimos, né, para que a gente tivesse, efetivamente, esse material. E nós criamos aqui um material de apoio, tá? É um material de apoio da disciplina. O que é isso aqui? É um material que foi gestado por todos nós, em conjunto, vejam só, Direito Penal 3, Ambiente Virtual de Aprendizado. Então, aqui vocês vão ter alguns, sobre cada unidade, nós pensamos o que era o mais importante, ou seja, cada unidade aqui eu pensei rapidamente, junto com meus colegas professores, o que era mais importante. Então, esse material aqui, este módulo, material de apoio da disciplina, é um material que é comum a todas as turmas de Penal 3, ou seja, vocês estão fazendo Penal 3 comigo. Os amigos de vocês que estejam com o professor João Neto, ou que estejam com o professor Agapito, ou com qualquer outro professor, com o professor Jucá, a disciplina, vão ter acesso a esse mesmo material. É uma compilação de alguns materiais de apoio, textos, videoaulas, que trazem o mais essencial da disciplina de cada unidade. Tá? Então, aqui, clicando aqui nesse módulo, vocês têm esse material. Tá bom? Esse outro módulo aqui, vejam só, ele está vazio por enquanto. Aulas gravadas, link. Por quê? Porque as nossas aulas síncronas aqui, elas estão sendo gravadas e eu vou depois colocar, disponibilizar para vocês aqui os respectivos links. Então, vamos supor que você perdeu a aula do dia 20, não conseguiu assistir a aula do dia 20, por alguma circunstância. Você vai entrar aqui no AVA, vem nesse módulozinho aqui, aulas gravadas, e vai ter lá o link, aula 20 de agosto de 2020. Clica e assiste a aula que você perdeu. Então, veja, fora a aula aqui presencial, você vai ter sempre essa aula, digamos, replicada, gravada aqui. Então, isso aqui é um material comum a todas as turmas de Penal 3, porque ele foi feito por todos os professores da disciplina, e isso aqui são os links das aulas gravadas que nós temos. Muito bem. Agora, o que é que eu preparei? Isso aqui já é só nosso, meu e de vocês. O que foi que aconteceu? Eu preparei aí uma coisa só para a gente. No semestre passado, no momento que a gente entrou em quarentena, virtualizamos as aulas, eu comecei com as aulas síncronas, eu tive uma ideia que para mim foi muito desafiadora, eu confesso a vocês, porque eu prezo muito
eu adoro o anonimato. Eu estou muito longe, na verdade, eu nunca serei um professor midiático, né, de redes sociais, etc. Admiro, tem colegas que fazem isso muito bem, mas eu não nasci para isso. Eu adoro o anonimato. Eu gosto que vocês me conheçam aqui, que saibam que podem encontrar em mim um bom apoio, e isso para mim já é absolutamente satisfatório. Mas no semestre passado, eu tive que sair dessa zona de conforto e criei, senhora Camila Augusta, a aula já começou há algum tempo, tá certo? A senhora, por favor, entre mais cedo da próxima aula. Não vou tolerar esse tipo de atraso, não, tá? Não se assustem, não, galera, que a Camila é minha amiga de 500 anos, tenho essa liberdade com ela. Camilinha, seja muito bem-vinda, minha querida. Então, veja só, eu, no semestre passado, o que foi que eu resolvi fazer? Para apoiar, né, os meus alunos, para criar um mecanismo ainda mais de aprendizado, eu comecei a gravar videoaulas com todo o conteúdo do semestre e criei um canal no YouTube. Para mim, repito, foi um desafio muito grande, porque uma pessoa que adora o anonimato como eu, de repente, se vê num canal no YouTube, como criatividade não é o meu forte, o nome do canal é Professor Rafael Monta. Veja que criatividade passou longe, né? Mas, enfim, lá nesse canal, eu coloquei no semestre passado videoaulas, são aulas aí de 15 minutos, 20 minutos, de todo o conteúdo que eu tinha visto com os meninos durante o período remoto no semestre passado, ou seja, de março para frente. Quando foi agora nas férias de julho, eu completei gravando novas aulas referente às matérias que eu tinha visto com eles de fevereiro até nós entrarmos no regime remoto. Então, no meu canal, vocês vão encontrar todas as aulas de todo o conteúdo do semestre. E também eu fiz a mesma coisa com as minhas turmas de processo penal 1 e processo penal 2. Então, esse material é um material que eu vou deixar sempre lá como um material de apoio para que vocês possam, repito, a gente vai ter nossas aulas síncronas aqui, as aulas serão gravadas e disponibilizadas para quem eventualmente perdeu a aula, mas, fora isso, vocês têm essas aulas sobre todo o conteúdo do semestre. E o que foi que eu fiz? Aqui eu vou voltar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nesses módulos que estão aqui, repita, por isso que eu disse que o material, esse módulo material de apoio é comum a todas as turmas. Esses outros aqui é uma coisa só nossa. Quando você clicar em qualquer desses módulos, veja só, crimes contra a administração pública, vocês já vão encontrar aqui os links de todas as videoaulas que estão lá no meu canal, identificados pelo artigo. Então, eu quero, por exemplo, o artigo 327, você clica aqui. Não, eu quero ver do artigo 334 e 334A. Na hora que você clicar aqui, ó, ele automaticamente já vai te enviar para o meu canal do YouTube. Vejam, é uma coisa muito doméstica, o cenário, inclusive, é o mesmo cenário que a gente está tendo aqui, eu não tenho nenhuma pretensão de ser um youtuber, é realmente algo feito de uma forma muito doméstica, mas muito, muito carinho para que vocês tenham isso. Então, veja, todo o conteúdo está replicado aqui nesses links. Então, cada um deles, crimes contra a calamidade pública, são 2 videoaulas que vocês têm lá. Crimes contra a paz pública, 2 videoaulas. Crimes contra a família, são 4 aulas. Crimes contra a fé pública, 5 aulas. Crimes contra a administração pública, já mostrei, 6 aulas. Crimes contra a administração da justiça, 5 aulas. São aproximadamente 35 videoaulas que vocês têm. Então, assim, quando a universidade nos disse que nós precisávamos ter um material de apoio no AVA, alguns colegas fizeram notas de aula, porque já tinham com isso, tal. Eu optei por trazer essas videoaulas, porque é mais fácil controlar por aqui. O Rafael vai ver a matéria de crimes contra a família. Vem aqui, assiste às aulas para se preparar para as aulas, já para chegar aqui com algum conteúdo, ou para revisar efetivamente para a prova. Então, vocês vão ter, repito, toda a matéria do semestre replicada lá. Então, veja a utilidade desse instrumento, que é o AVA, usem isso.
porque ele realmente vai ser muito útil para a gente, tá certo? É muito importante que a gente tenha isso bem utilizado. Então, lá vocês encontram o link de acesso às aulas, vocês encontram todo o conteúdo, lá ementa conteúdo, e todo esse material de apoio, tanto o material de apoio que é comum a todas as turmas de Penal 3, como esse que eu preparei. Eu insisto, realmente as gravações são muito domésticas, eu fiz sozinho aqui, sem muita sofisticação, a cara é feia mesmo, porque não tem como ser diferente, mas é com muito carinho que eu preparei isso para vocês, e principalmente eu gosto muito de receber um retorno de vocês, um feedback de vocês. Perguntei muito para os meus alunos do semestre passado, tanto da Unifor quanto da Faculdade de Sá, e o retorno foi muito positivo. Por exemplo, na semana passada, eu cheguei a ter praticamente 6 mil, passei de 6 mil visualizações no canal. Então, isso para mim é um retorno muito legal, porque eu vejo que está sendo útil, está colaborando com vocês, tá bom? Então, usem esse meio auxiliar, que vai ser um meio bem legal. Vamos falar um pouquinho agora dos livros. A nossa disciplina é uma disciplina de continuação, né? A gente já viu Penal 1, a gente já viu Penal 2. Então, qualquer obra que você já tenha estudado nas disciplinas anteriores, ela é útil para esse semestre. Eu vou comentar alguns aqui, só para que a gente possa efetivamente destacar quais são os que eu tenho a tendência de trabalhar mais, né? A Gelene já pergunta aqui o livro do professor Eduardo Rios Gonçalves. Eu gosto, acho didático, né? Ele faz parte de toda uma coleção de direito esquematizado, ele é bem legal, eu acho muito didático. Agora, tem outros também que eu gosto bastante, né? Qualquer desses que eu listar para vocês aqui atende o que a gente precisa. Por exemplo, eu gosto muito do livro do professor Rogério Greco, é um livro muito, muito legal. O professor Greco, ele em alguns momentos muito pontuais, e ele tem todo o direito de fazê-lo, o livro é dele, ele traz alguns posicionamentos muito pessoais, ele é uma pessoa muito religiosa, acaba trazendo alguns posicionamentos religiosos, não há nenhum problema, a gente só precisa fazer uma certa contemporização nesses casos. Mas é uma obra muito interessante, muito didática, sobretudo o capítulo, que é esse que nós vamos inaugurar, dos crimes contra a administração pública, é um capítulo muito legal que ele vai ter aí para explorar. Então, é uma obra que eu acho muito interessante, muito útil para a nossa compreensão. Eu gosto muito do livro do professor Rogério Sanches, eu acho bem legal, publicado pela editora Juspódio. Ele tem uma obra que é dividida em 2 volumes. Um volume é a parte geral, um outro volume é a parte especial. É uma obra muito interessante também. Acho super didático o livro do professor Kleber Masson, né? É muito bacana o livro dele, acho bem acessível, bem direto, e acaba sendo muito, muito didático. Também gosto do livro do professor Luiz Regis Prado, uma obra super legal, bem didática. O livro do professor Prado eu considero um dos mais didáticos, ajuda bastante. Vou indicar também, mas esse é complementar, tá certo? Porque ele é um pouco mais profundo, ele tem uma linguagem um pouco mais elaborada, é o livro do professor César Roberto Bittencourt. A obra do professor Bittencourt é muito boa, então acabou tendo um destaque muito importante. Ele é composto por 5 volumes, a gente vai trabalhar basicamente os 2 últimos, mas ele realmente é um pouco mais extenso, tem uma linguagem um pouco mais elaborada. Os outros, o Greco, o Rogério Sanches, Kleber Masson, Luiz Regis Prado, acabam tendo uma linguagem mais acessível. Lucas, nós não tivemos tantas alterações aí oriundas pelo chamado pacote anticrime. Na nossa disciplina, basicamente, temos uma alteração, que é a pena do crime de concussão, que a gente vai ver já na semana que vem. Mas não se preocupem, porque sempre que nós nos depararmos durante a nossa caminhada
em alguma novidade trazida pelo chamado pacote anticrime, que é essa Lei 13.964, que o Lucas nos pergunta, eu vou pontuar. Então, a gente pode sim utilizar para a disciplina livros aí de 2018, de 2019, porque sempre que chegar em alguma parte que tenha sido alterada recentemente, eu vou dar ênfase, eu vou dizer, olha, cuidado só com esse ponto, isso aqui era assim, e agora ficou assado, tá? A nossa expectativa, na verdade a minha expectativa, eu vou falar aqui na primeira pessoa, a minha expectativa é de que a gente vai seguir em aulas remotas durante todo o semestre, tá? Qual foi a política que a universidade fez? A universidade, ela escolheu em cada turno uma turma para, quando for autorizada, ser uma turma presencial. Por exemplo, eu tenho uma turma de Penal 3 pela manhã, que, quando for autorizada, será presencial. Eu até fiquei muito feliz, porque essa turma acabou tendo mais procura do que deveria, porque as turmas presenciais, a universidade limitou em 25 alunos, esse acabou com 36, mas ficou confirmado assim. A nossa turma, ela está planejada e programada para ser uma turma remota, tanto é que nós temos, como eu falei a vocês, 56 matriculados. Então, a expectativa particular que eu tenho é que a gente vai seguir de maneira remota até o final do semestre. Mas isso não vai importar, claro, era ótimo a gente estar junto, Camilinha, que é uma amiga minha de 6.000 anos, apesar dela ser muito mais nova do que eu, era ótimo, queria muito encontrá-la, como queria encontrar todos vocês, mas não dá, né? Infelizmente, por enquanto, não vai dar. Mas isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, a gente vai continuar com as nossas aulas aqui, síncronas, remotas, com o conteúdo que a gente tem que ver. A aula que eu vou ver com vocês é literalmente a mesma aula que eu veria durante o período presencial, ou se as nossas aulas fossem presenciais. Não haverá nenhum prejuízo de conteúdo ou de andamento, eu garanto isso a vocês, tá? Para mim é muito complicado estar falando para uma câmera, estar falando para uma tela, adoro dar aula participando, olhando para vocês, mas a gente tem que aceitar e enfrentar isso da melhor forma possível. Mas, por favor, peço a vocês que a nossa aula seja mais participativa do mundo, tragam as dúvidas. Rafael, eu vi essa notícia, eu não entendi, vi essa informação, estava estudando um processo lá no meu estágio, e eu não entendi bem. Tragam tudo isso, porque vai ser, quanto mais participativa for a nossa aula, mais legal será para todo mundo, tá bom? Queridos, então nós já vimos aqui a chamada, já falamos das avaliações, já apresentei para vocês o AVA, já mostrei como é que é mais fácil entrar aqui na nossa aula, já sabem que tem um canal lá no YouTube que vai auxiliar vocês nessa compreensão, mas o mais importante é esse nosso encontro semanal. Temos 2 encontros, terças e quintas, nós combinamos, isso não é porque a gente está agora no regime remoto, eu sempre fiz isso sempre fluiu bem, a gente começar nossas aulas às 8h40, tá certo? No horário CD, a gente sabe às 9h, mas a gente combinou de começar às 8h40, porque aí eu posso liberá-los aí às 10h, 10 e alguma coisinha, não precisamos ir até às 10h40. Então acaba sendo positivo para todos nós, a gente começa um pouquinho antes e eu tenho aí a liberdade de liberá-los um pouquinho antes. Mas hoje, o que a gente tinha para hoje era isso, era a gente entender como é que funcionará o semestre, não é perda de tempo, é importante a gente parar para entender todos esses detalhes, que vai ser um semestre muito desafiador, mas eu sei que vai ser um semestre muito feliz, muito bom, e, como eu disse a vocês, a gente vai começar na próxima quinta-feira, pela 5ª unidade do semestre, a gente vai estudar na próxima quinta-feira o artigo 327 do Código Penal, já tem vídeo aula lá no canal, se quiserem adiantar para ver um pouquinho sobre isso. Tem alguma dúvida? Sim, Rogério Greco a gente vai ver só a parte 3, Sandra, só o 3º volume. Tá? Tem alguma dúvida? Ficou tudo muito claro? E aquilo que eu disse no início, muito obrigado, né? Para mim foi um motivo de muita alegria ver que a minha sala está tão cheia, e principalmente que a nossa matéria seja uma matéria feliz, mas que não seja, não quero que seja causa de preocupação, de ansiedade a vocês. Deixe a ansiedade para outras coisas, que esse período é só o que tem ansiedade e preocupação. Não vai ser aqui que a gente vai ter isso. E contem comigo para isso. Eu tenho certeza que será um semestre dos mais tranquilos na nossa disciplina.
Tá? É um prazer imenso tê-los aqui, e a gente vai ter esse andar bem tranquilo. A nossa disciplina é uma disciplina bacana, porque o conteúdo cabe muito bem no tempo. Então, serão aulas sem correria, a gente vai ter afobação, a gente cabe bem isso no tempo, tá bom? Muito obrigado, queridos. A gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, aí para dar o início formal mesmo do nosso conteúdo a partir do artigo 327. Um beijo gigante aí a vocês, vou interromper aqui a gravação